Quando a gente fala sobre a crise da obesidade, a conversa quase sempre vai parar em dieta e exercício, né? Mas e se o problema for muito, mas muito maior? O Atlas Mundial da Obesidade de 2025 defende exatamente isso. O que estamos vendo não é uma falha de força de vontade de cada um, mas sim um sintoma de sistemas globais inteiros que estão falhando com a gente. Vamos mergulhar no que os dados realmente nos dizem sobre isso. E para a gente entender a escala disso na vida real, vale a pena começar com a experiência de uma pessoa. A luta da Sarah Brambleset joga a luz numa verdade que aparece em todo o Atlas. Para muita gente, a batalha não é só com a própria saúde, mas com um sistema que, em vez de ajudar, cria barreiras. É uma história que mostra na prática a necessidade de uma mudança sistêmica. A história da Sarah, infelizmente, é com a de milhões de pessoas. E agora, vamos sair do pessoal e olhar para o tamanho do desafio no planeta. A projeção para 2030 é, assim, impressionante. Quase 3 bilhões de adultos estarão vivendo com IMC elevado. Isso não é só uma tendência, é um alerta global. Então, qual é a verdadeira dimensão dessa epidemia? O que mais assusta é a velocidade com que a crise está crescendo. Os números mostram uma aceleração tão rápida que os sistemas de saúde no mundo todo já estão com dificuldade para acompanhar. Olha só a velocidade da mudança. Em 2010, pouco mais de 1/3 dos adultos tinha IMC elevado. Só 5 anos depois, em 2015, esse número já pulou para 40%. E a projeção para 2030, metade da população adulta mundial. É isso mesmo, em apenas 20 anos, o problema passou de algo sério para uma crise que afeta 1 em cada 2 pessoas. E aqui é fundamental entender que um IMC elevado não é uma questão isolada, sobrepeso. Ele funciona quase como um gatilho para algumas das maiores crises de saúde do nosso tempo, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, ou DCNTs. Vamos ver como isso funciona. Para a gente ter uma noção clara dessa conexão, fica uma pergunta. Diabetes tipo 2 é uma condição que muita gente conhece. Mas o que, além da questão do açúcar no sangue, é um dos principais motores de mortes prematuras ligadas a essa doença? A resposta, segundo o Atlas, é direta e reta. Um alto índice de massa corporal. Ele aparece em segundo lugar na lista, o que mostra como essas duas condições estão, na verdade, profundamente ligadas. E não para no diabetes, viu? O IMC elevado é um fator de risco super importante para as doenças que mais matam no mundo, incluindo doenças do coração, derrames e até vários tipos de câncer. É como uma cascata de riscos que, em grande parte, começa no mesmo lugar. O que nos leva à pergunta central que o Atlas levanta. Se o problema é tão grande e está tão interligado, por que não estamos conseguindo dar conta dele? A resposta, segundo o relatório, não está nos indivíduos, está nos sistemas que nos cercam. E aqui está o pulo do gato, a ideia central. O Atlas reformula o problema todo. A crise não é sobre pessoas falhando em suas dietas, é sobre sistemas de saúde, alimentares, de planejamento urbano que estão falhando com as pessoas. Entender essa virada de chave é essencial. E essas barreiras sistêmicas são bem claras. Falta de vontade política, o estigma social, os custos que saem do próprio bolso. Cada um desses pontos é um obstáculo real que impede as pessoas de conseguirem o cuidado que precisam. Fica claro que não é só uma questão de escolha pessoal, mas sim de acesso. Mas, na prática, o que quer dizer um sistema falho? O Atlas aponta para 3 áreas principais. Primeiro, sistemas de saúde que não estão preparados para lidar com a questão e, pior, muitas vezes reforçam o estigma. Segundo, sistemas alimentares que lucram com produtos ultraprocessados. E terceiro, cidades que são planejadas de um jeito que nos faz mover cada vez menos. Juntos, esses sistemas criam um ambiente onde ter um IMC elevado se torna quase que o caminho natural. E o custo desses sistemas falhos é astronômico. Só os gastos anuais com saúde ligados a dietas ricas em alimentos processados passam de 6 trilhões de dólares no mundo todo. É um número que escancara o impacto econômico gigantesco de não consertar o nosso sistema alimentar. Diante de todo esse cenário, a mensagem do Atlas não é de desespero, e sim de urgência. A solução não é continuar com pequenas ações aqui e ali, mas sim exigir uma mudança total de abordagem. É um chamado à ação para a gente redesenhar os sistemas. Mas será que os países estão preparados para essa mudança? A resposta é chocante. De todas as nações do mundo, apenas uma atende à maioria dos indicadores de prontidão, ou seja, de ter políticas públicas, sistemas de saúde e ambientes prontos para enfrentar a obesidade de forma sistêmica. Só uma.
Isso mostra o abismo que existe entre o tamanho do problema e a nossa resposta a ele. É por isso que a conclusão do relatório é tão forte, tão enfática. Pequenas ações isoladas, como uma campanha de conscientização, simplesmente não vão resolver. O que se precisa é de uma mudança estrutural, ampla e coordenada. Precisamos redesenhar os próprios alicerces dos sistemas. Então, por onde começar? A Organização Mundial da Saúde oferece um roteiro bem claro. Primeiro passo: criar ambientes mais saudáveis nas escolas, cidades e locais de trabalho, que façam as escolhas saudáveis serem as mais fáceis. Segundo, dar às pessoas conhecimento de qualidade. E terceiro, transformar os sistemas de saúde para que eles possam, de fato, prevenir e gerenciar a obesidade de forma eficaz e, muito importante, sem estigma. E essa citação da Federação Mundial da Obesidade amarra tudo perfeitamente. A urgência é real e a solução exige que todo mundo trabalhe junto: governos, sociedade civil, setor privado. A responsabilidade, no fim, é coletiva. E assim a gente termina com a pergunta que o Atlas deixa no ar. A evidência está na mesa, o diagnóstico foi feito, os sistemas que deveriam nos proteger estão, na verdade, contribuindo para a crise. A questão agora não é mais o que está errado, mas como a gente vai consertar isso. O que vai ser preciso, da parte de todos nós, para exigir e finalmente colocar essa mudança em prática.